Oi gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre por que o preterismo é o maior câncer da teologia cristã. Aqui tá muito frio, espero que não esteja tão frio aí onde você tá, então eu tô até usando isso daqui para aquecer um pouco as mãos, então eu não vou gesticular muito nesse vídeo, né? Mas enfim, espero que aí onde você esteja, pelo menos não esteja petrificando, né, de assistir esse vídeo que nem eu tô aqui e fazê-lo. Mas bom, há poucos dias atrás eu tive um debate com um apologista católico sobre a intercessão dos santos. Se você não assistiu ainda, corre lá assistir, é o vídeo mais recente. Inclusive foi um debate extremamente interessante, né, bastante divertido principalmente. Então, e a gente fala sobre vários assuntos, mas o que é mais interessante é que apesar do debate, o tema do debate ser sobre a intercessão dos santos, ele praticamente só falou sobre o preterismo, né, que parece que ele esqueceu que o debate era sobre intercessão dos santos, né, mas tudo bem, não tem problema, né. E aí, nos comentários do vídeo lá na Arena Apologética, tenho 170 comentários lá, desses 170, 155 foram dele só, né? Ele encheu a caixa de comentários lá, né? Mas um dos poucos comentários que não era dele, do meu debatedor, foi desse cara aqui, que ele foi dizer exatamente o seguinte, é uma coisa que inclusive me assustou bastante, né? Ele disse: em parte Samuel está correto, os santos já vivem, tá, eu vou comentar aqui o erro de português, mas tudo bem, do paraíso, pois a ressurreição ocorreu em 70. Que ele está falando, claro, de 70 depois de Cristo, ou seja, né, imediatamente quando ele falou sobre isso, né, a ressurreição aconteceu em 70 depois de Cristo, eu me lembrei daquele texto, inclusive um texto que eu usei no meu debate, porque o meu oponente estava ensinando, aparentemente, não ficou muito claro, eu acho que nem para ele mesmo, aquilo que ele estava defendendo, mas parece que ele estava defendendo isso também, né? Que inclusive a própria ressurreição já aconteceu. Inclusive eu citei esse texto no debate, né? Que vale para ele como vale para esse, né, para esse leitor aí, para esse cara que estava comentando, né? 2 Timóteo 2, 17 a 18, vai dizer o seguinte: o ensino deles se alastra como câncer. Entre eles estão Irmineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Então eles estavam pervertendo a fé das pessoas através de que meio? Através da rejeição da ressurreição. Estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Exatamente o mesmo que o meu debatedor e também esse cara aí que do comentário, ele disse. Eles defendem exatamente isso, que a ressurreição já aconteceu. E claro, como eles sabem que ninguém ressuscitou fisicamente no ano 70, eles têm que inventar que, não, mas foi uma ressurreição espiritual, né? Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, né? Mas espiritualmente aconteceu sim, pode confiar, né? E aí, claro, isso daí vai negar toda a doutrina mais importante da história da igreja, né, a mais defendida pelo cristianismo primitivo. Eu falo no meu livro, né, que das 6 vezes que a palavra esperança aparece em Atos, 4 está relacionada à esperança da ressurreição. Era a principal esperança dos cristãos, né. Eu já mostrei várias vezes nos meus debates todos, eu canso de citar esse texto, né, Paulo falando, né, que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né. Então, para eles, a ressurreição era o dogma principal do cristianismo, né? E a gente vai ver isso, inclusive, no credo apostólico, né? Creio na ressurreição da carne. Todos os pais da igreja primitiva, eles defendiam isso com unhas e dentes, porque tinha os gnósticos naquela época que negavam a ressurreição da carne. Isso tudo é muito conhecido, todo mundo sabe. Apesar do gnosticismo em si, como doutrina, né? Ele já não existia, até existe, mas né, um punhado insignificante de gente que defende isso. Essa doutrina de que a ressurreição é espiritual e já aconteceu, ela foi ressuscitada em pleno século XXI devido justamente aos preteristas, né? Embora o preterismo já seja mais antigo, mas ele tem se tornado mais popular ultimamente devido à internet. E sabe como é que é, né? Na internet qualquer um acredita em qualquer coisa, né? Inclusive eu lembro que há, sei lá, 15 anos atrás, praticamente nenhum evangélico era preterista, não conhecia nenhum, né? Hoje em dia tem vários evangélicos aí que eu já vi, inclusive no meu canal, falando, né, que eram preteristas, que são preteristas, né? Como tudo é muito irônico, né? Em contrapartida, naquela época todo católico era preterista praticamente, né? Hoje em dia você encontra um monte de católico futurista, né? Parece ser um mundo invertido, né? Tudo se invertendo, né? Enfim, mas o fato é, o preterismo tem crescido, tem ganhado adeptos, principalmente, né, pelo menos entre os evangélicos, e graças a isso a doutrina da ressurreição está novamente sendo descartada, né? Por quê? Porque os preteristas, eles não acreditam na ressurreição da forma que a Bíblia ensina, ou seja, uma ressurreição dos mortos física, literal, que nos traz o estado de não vida para o estado de vida, e justamente que ocorre na volta de Jesus, não uma ressurreição meramente espiritual, que já aconteceu, né? Aí, claro, vai ter preterista que vai acreditar que a ressurreição é da carne mesmo, mas vai fazer os malabarismos que a gente já vai comentar nesse vídeo, né? Primeiramente, vamos ver aqui por que
eles são obrigados a dizer que a ressurreição já aconteceu. Porque para entender, né, talvez você esteja vendo esse vídeo e você não esteja entendendo nada que eu estou falando aqui, né? Porque o que é preterismo, Lucas? O que você está falando, né? Se você caiu de paraquedas aqui até agora não entendeu do que eu estou falando, deixa eu explicar rapidamente, né? Para os preteristas, eles acreditam que tudo aquilo que está no Apocalipse, ou quase tudo, ele já aconteceu em 70 depois de Cristo, na guerra entre Jerusalém e Roma. Então eles espiritualizam tudo que está lá em Mateus 24, no Apocalipse, para encaixar de qualquer forma nos eventos que aconteceram em 70 depois de Cristo. É justamente por isso que o amigo ali no comentário, ele comenta ali que a ressurreição já aconteceu no ano 70, né? Agora, a principal base, o principal argumento que eles têm é justamente Mateus 24. Eles vão dizer que tudo que está lá em Mateus 24 se cumpriu no ano 70 e não sobrou nada para os dias de hoje, né? Não é tipologia, não é profecia de dupla referência, nada, é só para 70, né? Só que tem um problema, né? Porque se realmente Mateus 24 está falando só daquilo que aconteceu no ano 70, então Jesus teria que ter voltado no ano 70. Porque olha o que ele vai dizer, verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, veja, ele diz imediatamente após, não diz, depois de 2000 anos, não. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá do céu o céu do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, para os preteristas, essa grande tribulação que o texto fala se refere justamente a 70 depois de Cristo, mas o texto diz que imediatamente após a tribulação, Jesus voltaria. Então, obviamente, não está falando de algo que aconteceria 2000 anos depois, ou muito tempo mais tarde, mas sim algo que aconteceria imediatamente depois, ou seja, teria que voltar logo ali em 70, né? E não demorar uma lacuna de tempo muito maior, né? A gente vai ver a mesma coisa acontecer em Marcos, né? O texto vai dizer o seguinte: mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aqui mais uma vez a gente vê a volta de Jesus e o arrebatamento dos salvos ocorrendo justamente em seguida da grande tribulação, que diz ainda, naqueles dias, não diz que vai ser 2000 anos depois, milhões de dias mais tarde, não, naqueles dias, os próprios dias da tribulação terminando, findando aqueles dias, aí Jesus volta, né? Não vai ser desconectado da grande tribulação, mas vai ser justamente em seguida dela, né? A gente vai ver também em Lucas, vai dizer o seguinte: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aqui diz que, além de dizer, claro, que Jesus volta imediatamente em seguida dos eventos, aí vai dizer também que está próxima a redenção de vocês. Se a gente comparar com o texto que a gente acabou de ler de Mateus e de Marcos, a gente vai ver claramente que essa redenção se refere ao arrebatamento, né? Quando Deus vai reunir os eleitos dos quatro cantos da terra. Agora, aqui, para os preteristas, o que seria essa redenção? Será que seria a redenção de você não morrer em 70 depois de Cristo, uma batalha que os apóstolos nem sequer estariam lá mais, né? Porque a maioria já tinha morrido e os que não tinham morrido nem em Jerusalém estavam mais, né? Então é completamente ridículo falar da redenção de vocês por ano 70, né? Sendo que não teria nenhuma aplicação prática na vida daquelas pessoas, né? Daquela geração, sendo que para eles Jesus estava falando justamente daquelas pessoas, daquela geração. Nesse caso, simplesmente não teria redenção nenhuma, né? Seria simplesmente a destruição total de Jerusalém, o templo destruído e tudo mais, e nada para se orgulhar, nada para ser definido como sendo a redenção, né? Na verdade, a gente sabe que, óbvio, não houve nenhum arrebatamento de fato em 70 depois de Cristo, não houve nenhum momento houve a reunião dos eleitos dos quatro cantos da terra, né? Isso daí é algo que vai acontecer na volta de Jesus. Inclusive, a gente vai ver o mesmo conceito sendo expresso por Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 54. Vamos ver lá. Eis que lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas seremos todos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Pois é necessário aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então aqui ele vai falar o mesmo conceito do arrebatamento. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e nós, os vivos, vamos ser transformados em incorruptíveis sem passar pela morte. Por quê? Justamente porque a gente vai ser arrebatado. E quando é que isso ocorre? A gente vai ver lá em 1 Coríntios 15, 21, 23, vai dizer o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, quando ocorre a ressurreição? Justamente na volta de Jesus. E a gente vai ver o mesmo conceito sendo dito aos Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo diz lá. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que nos trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que ainda dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, e console-se uns aos outros com essas palavras. Veja como aqui ele diz exatamente o mesmo lá no texto de 1 Coríntios 15 e também de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ou seja, que Jesus vai voltar ao céu nas nuvens e a gente vai ser arrebatados vivos, vão ser arrebatados para a presença dele, e os mortos vão ser ressuscitados também para vir para a presença dele. Ou seja, não tem nada a ver com alguma coisa de 70 depois de Cristo. Olha o malabarismo que o pretexto tem que fazer para conseguir encontrar a volta de Jesus em 70 diante de um texto como esse, como se Paulo estivesse falando para os Tessalonicenses: fica tranquilo em relação àqueles que morreram, porque eles vão ressuscitar espiritualmente em 70 depois de Cristo. E a gente não vai à presença deles literalmente, essa coisa de arrebatamento, ressurreição, volta de Jesus, isso daí é todo mito, a gente vai espiritualmente encontrar com eles, mas não de verdade, espiritualmente apenas, tá, pessoal? E também eles vão ser espiritualmente ressuscitados e a gente vai ser espiritualmente arrebatado, e no final nada do que Paulo disse tem qualquer defeito, não teria um significado, é tudo espiritual, Eu imagino que tipo de consolo que uma mensagem dessas teria sido para os Tessalonicenses, Óbvio que aqui Paulo estava falando de uma ressurreição real, literal, de carne e osso, para ir para a presença do Senhor literalmente, e da mesma forma o arrebatamento é um arrebatamento real, literal, para ir para a presença do Senhor, e é dessa forma que a gente vai estar junto com eles, o que os vivos vão encontrar os mortos, que você vai encontrar de novo as pessoas que você deixou para trás, que partiram dessa vida, e é justamente num evento único, que é a volta de Jesus. Interpretar aqui que está falando de uma volta espiritual em nuvens fictícias, em 70 depois de Cristo, é simplesmente estúpido, É só uma pessoa que esteja extremamente tapada para interpretar aqui que o texto está falando de alguma coisa espiritual do ano 70. É óbvio que está falando de um evento único, da volta gloriosa de Jesus, que é justamente o momento em que os mortos vão ser ressuscitados e que os vivos vão ser arrebatados para o encontro com Jesus. Então, note como todos esses textos estão perfeitamente conectados. Todos eles falam de Jesus voltando nas nuvens, todos eles falam de que nesse momento vai haver o arrebatamento da igreja, ou seja, o arrebatamento dos salvos, e todos eles falam que a ressurreição dos mortos acontece nesse momento. Inclusive o próprio texto de Apocalipse, Apocalipse 1:7, vai dizer que eis que ele vem com as nuvens, Então, e todo olho verá. Então é a mesma coisa que está lá em Mateus 24, a mesma coisa que está aqui em 1 Tessalonicenses 4, a mesma coisa que está lá em 1 Coríntios 15, enfim, é o mesmo conceito expresso em todos esses textos, que Jesus volta nas nuvens do céu, ressuscita os mortos e arrebata os vivos para o seu encontro, E assim estaremos com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. E espiritualizar isso daqui para meter de alguma forma esse no ano 70 é não apenas fazer uma interpretação completamente biruta, mirabolante, delirante, eu inclusive diria, mas também é negar as doutrinas mais primordiais do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Você simplesmente dizer que isso tudo já aconteceu é você realmente assinar um atestado de heresia. Algo assim que ultrapassa até o nível gnóstico do século II. E para terminar aqui os versículos que eu vou falar sobre a ressurreição, quando ocorre a ressurreição. A gente já viu que é na volta de Jesus, mas os preteristas vão falar que essa volta de Jesus ocorreu lá no ano 70.
70, né? Agora veja só que curioso que João fala, né? Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei quando? Em 70 depois de Cristo? Não, no último dia. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, sempre no último dia. Então que 71 depois de Cristo já era depois do último dia, né? Obviamente que não. João 11, 24, isso aqui é o texto mais interessante de todos, né? Porque é o texto que, no contexto de Lázaro, né? Da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro estava morto ainda, antes de Jesus ressuscitar, ele falou, calma Marta, eu vou ressuscitá-lo. Aí Marta respondeu o seguinte, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta compreendia a mensagem de Jesus sobre a ressurreição do último dia. Agora veja só que curioso, né? Para os preteristas, essa ressurreição aqui se refere à ressurreição espiritual que acontece lá no ano 70, né? Então literalmente Marta estaria dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar Lázaro, né? Eu sei que Lázaro vai ressuscitar no ano 70 depois de Cristo, né? De um modo totalmente espiritual, né? E Marta realmente estava muito consolada com essas palavras, né? Que ele iria ser espiritualmente ressuscitado na ressurreição de mentiria em 70 depois de Cristo, né? E como se isso fosse realmente uma coisa relevante para trazer consolo para Marta, né? A Marta estava super feliz sabendo dessa ressurreição espiritual do ano 70, né? Então é patético assim, cara, é inacreditável que alguém consiga interpretar dessa forma, né? É muito óbvio que na cabeça de Marta ela sabia que Lázaro ia ressuscitar fisicamente, literalmente, exatamente da forma que Jesus de fato ressuscitou, mas que iria acontecer só lá no último dia, né? Só no final dos tempos, né? Que é justamente quando Jesus volta. Mas não, Jesus ressuscitou Lázaro imediatamente, né, naquele momento mesmo, né? Então é exatamente isso que Marta estava esperando. Marta não estava realmente colocando as esperanças dela numa ressurreição espiritual de Lázaro que ia acontecer no ano 70, né? Como se isso fosse minimamente relevante, né? Ela estava literalmente acreditando na ressurreição da carne, que é o que todos os cristãos sempre acreditaram. Essa ressurreição sempre foi querida como acontecendo no último dia, ou naquele dia, que é justamente o dia escatológico, o dia da volta do Senhor. Então todos esses textos aqui eles estão falando da mesma coisa, o dia da volta de Jesus, o dia do fim dos tempos, o dia escatológico, e que é no momento em que os mortos ressuscitam e que os vivos são arrebatados. Não tem nada disso que acontece no ano 70. Então, para resumir, o que é o preterismo? Nada mais é do que uma heresia que tenta ressuscitar tudo aquilo que foi combatido pelos cristãos da igreja primitiva, que não apenas acreditavam realmente que tudo no Apocalipse era futuro, inclusive o anticristo, a marca da besta, tudo aquilo que eles comentam, eles sempre colocam o Apocalipse como algo futuro, né? Mas também que acreditavam fielmente na ressurreição dos mortos, na vinda futura de Jesus, né? Na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja e tudo mais, né? Todos os pais da igreja sempre acreditaram nisso, todos os cristãos ortodoxos, sérios e sinceros sempre creram nisso. Quem que combatia essas doutrinas? Eram justamente os gnósticos, né? Então os preteristas eles estão simplesmente ressuscitando as heresias gnósticas do segundo século em pleno século XXI. Né? Só que não pregando exatamente as mesmas coisas, né, do gnosticismo. Eles não estão falando do demiurgo, eles não estão falando do meio do marcião, não. Eles estão simplesmente, através de um outro meio, né, através dessa maldita doutrina preterista, estão ressuscitando as heresias gnósticas de negar a ressurreição da carne, de negar a volta de Jesus, de negar o arrebatamento, de espiritualizar tudo, de falar que tudo é alegórico, nada é real, né? E justamente assim eles acabam negando todos os dogmas cristãos mais fundamentais, mais elementares desde sempre. É justamente por isso que todos os teólogos liberais que existem no mundo inteiro, todos que eu conheço pelo menos, todos eles são preteristas. Você não vai encontrar um único teólogo liberal. Eu desafio a encontrar um único teólogo liberal, aqueles ateus, né, estilo Fábio Sabino da vida, né, que creia no apocalipse futurista. Você não vai encontrar. Por quê? Porque eles não acreditam na revelação, eles não acreditam que a Bíblia é inspirada, eles não acreditam realmente na Bíblia em si. E eles negam os dogmas cristãos mais fundamentais. Então o que eles vão acreditar? Que João não estava profetizando nada de verdade acerca do futuro. Ele simplesmente estava falando do passado, estava falando daquilo que já tinha acontecido no ano 70. Né? Então por isso todos eles vão ser preteristas. Né? O ateu que interpreta a Bíblia é preterista, porque o próprio preterismo leva ao ateísmo. Porque quando você nega as doutrinas cristãs mais fundamentais, você está sendo ateu. Mesmo que você acredite em Deus, mesmo que você diga que crê na Bíblia e tal, você está negando exatamente tudo aquilo que há de mais primordial do cristianismo. Inclusive eu recebi recentemente um comentário no meu último vídeo sobre preterismo, uma live que a gente fez, né, de 3 horas e meia de duração, só descendo pau no preterismo, onde o Luciano Costa ele comenta o seguinte: finalmente encontrei um vídeo de alguém que realmente refuta o preterismo, essa heresia quase me tira da igreja.
Eu achei interessante ele comentar isso, né? Porque, de fato, a partir do momento em que você acredita no preterismo, você automaticamente vai negar as doutrinas cristãs mais primordiais que existem. E aí, óbvio, né? Se você acredita que não existe volta de Jesus, que a ressurreição dos mortos não existe, que não existe arrebatamento da igreja, você vai acreditar no quê? Né? Basicamente você joga na lata no lixo as doutrinas cristãs mais basilares, mais elementares que existem, né? E aí você vai sobrar basicamente nada, né? A gente simplesmente tá aqui, o bonde passou, a gente perdeu o bonde e estão esperando nada, né? Estão esperando a gente morrer, né? Basicamente, só isso, né? Então uma doutrina assim que tira toda a esperança cristã, que nega todos os dogmas principais do cristianismo, totalmente herética, totalmente heterodoxa, pior que o gnosticismo, uma doutrina realmente, né, que é infiltração do ateísmo dentro do ser cristão, né? Uma doutrina que nem sequer merece ser discutida seriamente. Só quem gosta realmente dessa doutrina são os liberais, né, os teólogos liberais, por razões óbvias, né, a maioria deles são ateus, não creem nada na Bíblia, ou então alguns católicos ali que acharam no preterismo a chave para refutar os protestantes, que vem no capítulo 17 o símbolo do catolicismo romano, do papado e tudo mais, né? Então é simplesmente uma teologia do desespero, né, que eles criaram em resposta à reforma protestante, e que nem mesmo os católicos conseguem acreditar nisso, né? Porque tem vários católicos que já viram que isso aí é uma bobagem total, né? E já refuta essa doutrina, né? Assim como os protestantes também, né? E só que eu falo isso justamente por quê? Porque existe um monte de protestante mongoloide que acredita nessa porcaria, né? E acaba comprando o discurso dos católicos e acaba acreditando em todas essas coisas aí. E aí depois muitos deles vão falar, não, mas eu acredito na ressurreição dos mortos, eu acredito que Jesus vai voltar. Só que ele não é coerente com a própria teologia dele, né? Porque ele da boca para fora ele acredita que Jesus vai voltar, que existe ressurreição dos mortos e tudo mais. Só que a própria teologia dele proíbe ele de acreditar nisso. Ou seja, ele está sendo um preterista inconsistente, porque os textos que ele usa para apoiar o preterismo são os mesmos textos que levaria a concluir que Jesus já voltou e que os mortos já ressuscitaram. É por isso que os preteristas de verdade, os preteristas raiz mesmo, não acreditam em ressurreição, não acreditam em volta de Jesus e nada disso, né? Então, como eu mostrei os textos ali, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para dizer por hoje. Eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto ainda, mas dessa vez vai ficar na próxima semana, onde eu vou falar só sobre a volta de Jesus, porque tem vários textos que os preteristas tiram do contexto para endossar essa suposta volta de Jesus, que aconteceu misteriosamente no ano 70 e ninguém viu, ninguém ficou sabendo, né? Só eles que descobriram, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre isso na semana que vem. Já ativa o sininho das notificações para você não perder esse novo vídeo. Eu até estava pensando em fazer esse novo vídeo agora, só que além de o vídeo ficar muito grande, eu ainda estou espirrando sem parar aqui. Eu tive que cortar esse vídeo umas 90 vezes, de tanto que eu estou espirrando aqui com esse frio maldito, essa rinite atacando sem parar, né? E nem essa bolsa aqui está ajudando alguma coisa, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para dizer por hoje. Deixa os seus comentários aí no vídeo, que aqui eu respondo todo mundo que comenta com educação e respeito. E também, o que mais que eu estou esquecendo? Compartilha os vídeos com os seus amigos, parentes, conhecidos, né? E depois de amanhã a gente vai ter uma live sobre o calvinismo com o professor Ferreira, né? Com o professor José Ferreira, que é também um grande parceiro, um cara muito sábio, muito instruído, muito inteligente. Então ativa as notificações aí para você não perder a live. Vai ser quinta-feira às 20 horas. Claro que na prática às vezes a gente muda o dia, muda o horário, muda tudo, muda o tema, muda o debatedor, enfim, né? Mas a princípio é isso, né? Quinta-feira às 20 horas é a nossa live sobre o calvinismo. Então é isso que eu tinha para dizer por hoje, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou!